Meus amados irmãos, estamos com a graça de Deus, meditando, aprendendo, crescendo com o livro de Atos dos Apóstolos. As revelações que Deus deixou, que Deus inspirou pelo seu Espírito Santo a Lucas que escrevesse essas verdades eternas. Meus irmãos amados, nós vemos aqui a igreja debaixo da perseguição. Irmão, a perseguição nunca faltou à igreja. Mas antes que eu esqueça, quero agradecer ao Grupo Elos. Quem é o coordenador? É o irmão Felipe. Deus te abençoe, Felipe. Glória a Deus. Só não vou dizer que Deus te dê apetite. Glória a Deus. Aleluia, né? Aleluia. Mas muito obrigado por terem vindo, viu? Cadê o pastor Maxwell? Glória a Deus. Graças a Deus. Foi arrebatado, né? E a cantora Esther e os irmãos que são daqui de Maceió, que estão aqui entre nós. E antes que eu esqueça também, eu quero pedir aos irmãos que levem cada noite do Conjoado, você, todo crente, convide alguém e diga: eu vou lhe buscar, eu vou lhe levar à igreja. Faça isso, irmão, porque os dias são maus e parece que não está havendo uma atração espiritual para trazer as almas para a igreja. Está muito difícil da pessoa não crente vir à igreja, talvez por causa dos muitos escândalos que existam no mundo, não é? Mas o Senhor é mais forte do que as potestades do ar. E o nosso dever é fazer a nossa parte. A parte do Espírito Santo, só Ele pode fazer. Mas a nossa é convidar, entregar um convite, e dizer: fulano, eu quero você comigo, vamos, eu vou te buscar, eu vou te levar. E eu tenho certeza que muitas almas serão salvas em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós vemos que a igreja de Jerusalém estava crescendo. E sempre que a igreja cresce, dizia Spurgeon, o grande pregador britânico, ele dizia que quando Deus aviva a sua obra, o diabo se aviva. Quando Deus aviva a sua obra, o diabo se aviva. Ele se espanta, ele se levanta. Glória a Deus. Mas ele só se levanta para cair. Porque a vitória é nossa. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão. Então ele se levanta, se aviva, se espanta, se ergue, mas termina fracassando, e a bandeira ensanguentada do Calvário continua tremulando vitoriosa no campo de batalha. E aqui o diabo levantou os saduceus. O irmão sabe que no tempo de Jesus, irmão, o diabo ele muda de roupa, mas é o mesmo cão. No tempo de Jesus, quem foi a seita que mais enfrentou Jesus quando Cristo esteve na terra? No ministério de Jesus, quem foi que mais enfrentou Jesus? Qual foi a seita que Jesus teve embates, que Jesus teve dificuldades? Qual foi? Fariseus. Depois que Jesus morre, depois que Jesus vai para o céu, a Bíblia diz que muitos fariseus se converteram. Aí agora quem é que o diabo usa? Quem é que o diabo usa? Já não são os fariseus, são os saduceus. No tempo de Jesus, o conflito era com os fariseus. No tempo dos apóstolos, depois que o Senhor foi para o céu, o diabo levanta os saduceus. Qual a diferença? Era uma diferença ideológica. Os saduceus, os fariseus tinham seus ideais, suas ideologias, e os saduceus tinham outras, mas era tudo cão. Era como peixe, tem peixe assado e peixe no coco. Glória a Deus, mas é peixe sempre. Então era cão assado e cão no coco, mas era cão sempre. Era cão nos fariseus e cão nos saduceus, né? Glória a Deus, era mesmo. Glória a Deus, só mudava a forma, mas é o mesmo demônio. Então vê se vocês aprenderam. No tempo de Jesus, quem eram os inimigos que o diabo usou? Fariseus. Foi fraco. Quem era o inimigo que o diabo usou? Fariseus. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, quem foi que o diabo usou? Saduceus. Saduceus. Mas a diferença
era somente as ideologias deles. Porém, era o mesmo demônio contra o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E eles levantaram-se contra a igreja. Por quê? Porque os cristãos não obedeceram. Primeiro caso, desobediência civil. O que é uma desobediência civil? É quando o governo dá uma ordem e um grupo de cidadãos não obedece. Chama-se desobediência civil. Irmão, a Bíblia manda que nós obedeçamos às autoridades. Mas toda regra, preste bem atenção, toda regra o que, irmão? Tem exceção. A Bíblia diz que é para você obedecer à autoridade, enquanto essa autoridade não fere os princípios divinos. É como pastor. A Bíblia diz, obedecei a vossos pastores. Mas se o pastor mandar você roubar uma galinha? Hein, meus amados irmãos? Não, a Bíblia manda obedecer. Você vai obedecer o pastor? Ou então o pastor, seu irmão, tem um capão gordo ali, um porquinho baiano na casa do vizinho. O pastor disse, vá lá e pegue para a gente comer, fazer um banquete. Não, irmão, então toda regra tem exceção. A Bíblia diz obedecer os pastores, mas você só pode obedecer o pastor enquanto o pastor está debaixo da ordem divina. Se o pastor sair da ordem divina, você não tem obrigação de obedecer um pastor desviado. Quem entendeu a mensagem? Quem entendeu? Amém. Não, a regra existe, mas toda regra tem o quê, meus amados irmãos? Exceções. A Bíblia manda obedecer às autoridades. Mas quando a autoridade entra em conflito com Deus, a quem a igreja deve obedecer? A Deus. Então, a igreja estava em conflito com eles. Porque eles tinham proibido de quê? No capítulo 4. Eles tinham proibido de quê? De pregar e de ensinar em nome de Jesus, de falar de Jesus. E a igreja não obedeceu. A igreja não obedeceu. Então, irmãos amados, primeiro, desobediência civil. Segundo, os apóstolos refutavam a doutrina dos saduceus. Os apóstolos refutavam. A doutrina dos saduceus era uma e a doutrina da igreja era outra. Então havia um conflito doutrinário, como houve e vai continuar havendo. Havia um conflito de ideologias. Louvado seja o Deus vivo e verdadeiro. A igreja tem um pensamento da Bíblia. A igreja tem o pensamento do Espírito Santo. A igreja tem a doutrina apostólica. E a igreja não pode abrir mão daquilo que recebeu do Senhor. O que foi que Paulo disse? O que eu recebi do Senhor, isso também o quê? Vos entreguei. Vos entreguei. Ou vos ensinei. E nós não podemos abrir mão. Nós temos um depósito. A fé, a doutrina é um depósito, e desse depósito nós não podemos abrir mão. Não podemos abrir mão. Não podemos abrir mão. E os apóstolos, eles pregavam doutrinas que era contra os fariseus. Contra os saduceus. Os saduceus eram a elite. Os fariseus, eles eram de classe média baixa. Mas os saduceus eram a elite, eram os sacerdotes, era a linhagem sacerdotal. Vamos ver em que era que eles criam, em que era que eles acreditavam. A ideologia teológica dos saduceus. Atos 23 e 8. Se você quiser abrir a Bíblia e marcar, se você tiver um lapisinho daqueles de cor, daqueles giz, tem agora um de cera, né? Um marcador de cera que é muito bom, que não passa para o outro lado. Então é bom você usar eu comprei uma caixinha de marcador de cera, né? Porque ele é mais suave, não agride, o papel Bíblia não passa para o outro lado. Vamos ver Atos 23 e 8. Quais eram as ideologias e as crenças dos saduceus? Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhece uma e outra coisa. Vamos voltar, por favor. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Os saduceus diziam que quando a pessoa morre, morre tudo.
Veja que bichos terríveis. Esses bichos ainda existem, irmão? Esses bichos ainda existem por aí fora? Eles dizem que não há espírito, nem há anjo, e nem há ressurreição. Em outras palavras, dizem não que não existe, os saduceus não existem os descendentes deles. Eles diziam que não há ressurreição e nem há espírito. Em outras palavras, morreu, segundo a doutrina dos saduceus, morreu, acabou-se. Vocês conhecem algum saduceu por aí afora, irmão? Na família de vocês tem algum saduceu? Tem, irmão? Que conversa de céu, que conversa de inferno. Morreu, acabou-se. Não é assim que eles dizem? É assim ou não é? Ah, menino, tu te cuida que tu vai comparecer diante de Deus. Tu vai ressuscitar. No último dia, tu vai ressuscitar e vai comparecer diante de Deus. Que conversa eu vou comparecer diante de Deus? Nada, que morreu, acabou-se. Não tem ressurreição, não tem espírito, não tem nada. E a igreja pregava a ressurreição? A igreja pregava a ressurreição? Sim. Pregava ou não pregava? Pregava. A igreja pregava que existe espírito? A igreja pregava que existe espírito? Sim, pregava. Até hoje tem uma seita que diz que não tem espírito. Existe uma seita que anda de porta em porta e tem uma seita também que é guardadora de um certo dia da semana. Eles dizem que a pessoa é como um animal. Eles pegam um versículo isolado lá de Eclesiastes, capítulo, parece-me que 9, eles pegam um versículo isolado e diz que o homem é semelhante a um animal. Morreu, acabou. Um versículo isolado. Não se pode fazer uma doutrina com um versículo isolado. Quem faz isso é seita. Então, se você conhece alguém que diz que não há espírito, que não há ressurreição, diga parabéns, bom dia, compadre saduceu. Glória a Jesus. Dê a mão a ele e diga bom dia, compadre saduceu. Ele não crê que há ressurreição. Eles diziam morreu, acabou-se. Então, irmão, e eram sacerdotes, irmão. Para que umas lazeiras dessas serem sacerdotes? Para que oferecer sacrifício? Para que fazer cumprir a lei de Moisés? Eles só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia. Eles só acreditavam no Pentateuco. Eles não acreditavam em Isaías, Jeremias, Amós, Oséias, Josué, Ruth, Esther. Eles não acreditavam. Irmão, ainda hoje tem gente assim que aceitam as partes da Bíblia e rejeitam outras. Ainda hoje tem? Ainda ontem, irmão, eu estava com a irmã Vaninha. Nós estávamos no hotel, que nós passamos 4 dias ministrando ali no Piauí. E quando chegamos no hotel, antes de dormir, eu liguei o celular e ficamos ouvindo um pregador que já foi um grande pregador. Nos anos 80, nos anos 90, foi um homem que ganhou muitas almas para Jesus. Foi um homem que eu admirava. Depois ele teve uma queda espiritual. E eu chorei, eu morava já em São Miguel quando esse homem caiu. Eu chorei, meu Deus, não é possível. Porque ele não era da Assembleia de Deus, mas era uma pessoa pregadora, uma mensagem boa, uma mensagem bíblica. Escreveu muitos livros. Quantos livros que ele escreveu que eu li. Mas depois que ele caiu, na pancada que deu, bateu na cabeça e endoidou. Glória a Jesus. Mudou tudo. E aí, eu e a irmã Vaninha estávamos escutando ele dizendo, irmão, que o Deus do Antigo, que o Antigo Testamento deve ser rejeitado. Ele dizendo que o Deus do Antigo Testamento era um Deus cananeu. Que tudo que tem no Antigo Testamento deve ser rejeitado. Que é tudo mito, é tudo lenda, é tudo história feia. E saiu botando falta na Bíblia, saiu botando falta no Antigo Testamento. E não deu nem para assistir todo, eu desliguei. Porque era tanto relincho que a minha avó dizia, meu filho, não diga isso não, que vai cair um raio na sua cabeça. Quem alcançou a avó da sua avó dizendo isso? Olha isso, quando a pessoa dizia uma doidiça, a avó da gente dizia assim, olha, não diga isso não, meu filho, vai cair um raio. Eu vi isso tanta hora e logo estava chovendo e relâmpago, eu digo, vai cair um raio aqui no hotel, glória a Jesus. Só em esse celular falando. Irmãos amados, os saduceus ainda estão aí, irmão. E o pior que tem crente, irmão, que crê, que absolve, recebe. O advento da internet foi uma bênção. Eu não vou amaldiçoar a internet.
O advento da internet, hoje em dia, antigamente você queria saber o significado de uma palavra, você tinha que correr para uma biblioteca. Era assim ou não era, Josué? E hoje, para você saber o significado de uma palavra, com um comandozinho, você tem uma biblioteca na mão, você tem uma riqueza, uma enciclopédia, você tem tudo que você procura, você acha. É uma bênção, mas é uma faca de dois gumes. Glória a Deus, e nós crentes não podemos beber dessas fontes, nós vamos continuar bebendo da fonte de Belém, da cisterna de Belém. Quem pode dizer glória para Deus nesta noite, irmão? Aleluia. Os saduceus estão aí, e tem crente, irmão, que manda até oferta para eles. Não dá um dízimo na igreja, não dá uma oferta na igreja, mas ele pega um saduceu e começa escutando e manda rios de dinheiro para o saduceu. O saduceu diz: olha, se você mandar, você vai receber uma bênção, você vai enricar, você vai... E ele deixa de acreditar nos apóstolos para acreditar nos saduceus. Eu conheço crente, irmão, que manda oferta para os saduceus. Eles relinchando, dizendo loucuras, dizendo doidice, e o crente, às vezes, a igreja construindo, e não dá um centavo. Glória a Deus. A obra missionária não dá um centavo. Nunca chega, pastor, está aqui, isso aqui. Mas quando o saduceu pede, aí manda. Meu irmão, você precisa vigiar. Os saduceus, a doutrina deles é diferente. Glória a Deus. Mas nós não seguimos os saduceus, nós seguimos os apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aleluia. Quem diz aleluia para Jesus nesta noite? Eu estou sentindo a autoridade de Deus para dizer esta mensagem. Não deixe de crer nos apóstolos para crer nos saduceus. Eles diziam que nem existia ressurreição, eles diziam que nem existia espírito, e eles diziam que não existia anjo. E eles diziam que só valia da Bíblia o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, que não está aqui no texto, mas a história conta. Eles diziam que Isaías não valia nada, Jeremias não valia nada, Ezequiel não valia nada, Malaquias não valia nada. Eles diziam que o Antigo Testamento, só os 5 livros de Moisés era que valia de alguma coisa. Isso chama-se leitura seletiva da Bíblia. O que é uma coisa seletiva? É que a pessoa seleciona. Não, eu quero isso, não quero isso. Eu quero isso, não quero isso. Eu quero isso, não quero isso. Não, Senhor. Deus mandou João comer o rolo todo. Quem já leu aquela passagem de Apocalipse? João, coma o rolo, e eu estou aqui para comer o rolo da palavra de Deus todo. Quem gosta da Bíblia toda, dê um glória para o Senhor da noite deste dia. Da Bíblia eu não rejeito nada. Dá glória para Deus, igreja. Deus está se revelando. Deus está falando muito longe através desta palavra. Saduceu. Os saduceus se levantaram contra a igreja. E hoje nós temos muitos saduceus. Temos saduceus nas faculdades. Temos saduceus nos colégios, até nos colégios infantis. Temos saduceus nas redes sociais. Temos saduceus na internet. Temos saduceus em todos os lugares. Mas a mente do crente é revestida com o capacete da salvação. Dá para dar um aleluia para Jesus? O que foi que Paulo disse? Paulo disse aos Efésios: colocai, sobretudo, o capacete. Para que é o capacete? Qual é o objetivo de um capacete? Proteger o que, irmão? A cabeça. Tem crente que não tem capacete. Não tem capacete na cabeça. Tudo entra, tudo penetra. Mas crente que tem capacete é protegido. Então, irmãos amados, eles não criam na presença de anjos. Existe anjo? Existe ou não existe? Agora, nós não podemos cultuá-los. Não podemos cultuá-los. Não podemos nos ajoelhar, porque a Bíblia proíbe. A Bíblia diz que eles existem. A Bíblia diz que eles servem os que hão de herdar a salvação.
Está escrito lá no livro de Hebreus 1:14 que eles são espíritos ministradores enviados para servir os que hão de herdar a salvação. Mas a Bíblia não manda eu orar o anjo. Quando eu era menino tinha uma oração, minha avó me ensinou. Olha, para rezar assim, viu? Para o anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde e me ilumine. Amém. Amém o quê? Glória a Jesus. Onde é na Bíblia que manda orar o anjo? O anjo existe. O anjo é mandado por quem? Por Deus, mas eu não posso pedir nada ao anjo. Eu peço a quem? Eu peço a quem? Eu peço a Deus e Deus manda o anjo. Agora eu orar o anjo, a Bíblia proíbe fazer culto aos anjos. Em Colossenses, eu não vou ler, porque não faz parte do roteiro de hoje, para não tomarmos tanto tempo. A Bíblia proíbe fazer culto a anjos. Dá para dizer aleluia? Mas tem anjo aqui? Tem ou não tem? Quando você anda na rua, tem um anjo com você? Está na Bíblia? Tá. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Mas a Bíblia diz, não é para cultuar os anjos. É para cultuar a Deus. Vocês estão lembrados em Apocalipse, quando João se ajoelhou diante do anjo? Em Apocalipse, quem lembra quando o anjo João... Quem já leu essa passagem que o anjo se ajoelhou? João se ajoelhou. O que foi que o anjo disse? Me ajudem! Ou vocês não sabem, rebanho de crente? O que foi que o anjo disse? Levanta! Adora a Deus. Adora a Deus, porque eu sou teu conservo. Não, irmão, mas não é adorar, não. É venerar. Termina virando a mesma coisa. Na prática, teologicamente, as definições teológicas são bonitas. Mas na prática, termina virando tudo idolatria. Termina virando tudo idolatria. Não, se você for conversar com uma pessoa de catolicismo, ele diz, não, venerar é uma coisa. É assim que eles dizem, né? Venerar é uma coisa e adorar, dogmaticamente é. Mas na prática, aquilo que eles fazem com as imagens, hein? Na prática, na essência, não é veneração, é adoração. Eles oram para a imagem, chegam no pé da imagem, e a imagem lá. Não, é idolatria mesmo. Eu digo porque eu sei, eu posso falar com autoridade. Teologicamente é bonito, no catecismo é bonito, na dogmática é bonito. A diferença entre veneração e adoração é uma explicação muito bonita, mas na prática, irmão, a pessoa deixa de confiar em Deus para confiar naquele boneco. E tem uns bonecos feios do olho arregalado, que faz medo até a menina, né, irmãos amados? Tem uns vestidos de pano, os irmãos já viram os vestidos de pano? Né? Com o cabelo assim, o cabelo espantado. Não, irmão, não, senhor. Nós não precisamos de nada disso para adorar a Deus. A igreja primitiva adorava a Deus em espírito e em verdade. Isso foram invenções que surgiram ao longo dos anos. Glória ao Senhor! Glória ao Senhor! Nós vamos ficar com a doutrina apostólica. Nós não somos contra a arte, não, eu não sou contra a arte. A arte, uma estátua é uma coisa bonita, uma estátua bem feita. Por exemplo, a estátua de Davi. Quem já viu a estátua de Davi feita por Michelangelo? Quem já viu o desenho, a fotografia? Lá em Florença. Né? Quem já viu a estátua de Moisés? Michelangelo fez uma estátua de Moisés tão bem feita, de mármore, que até as veias, ele fez até as veias, tem até as veias salientes. O estátua assim bem feita de Moisés. A arte em si não é pecado. Tem a Pietà. A Pietà é uma estátua da Virgem com Cristo morto nos braços, feita por Michelangelo, lá no Vaticano. Eu já vi pessoalmente. A obra de arte em si não é pecado. O problema não é a arte. O problema é o culto à arte. Né? O problema não é a arte. A arte não é do diabo. Ô pastor, um escultor, um pintor que faz uma escultura bonita, ele está endemoniado? Um escultor que faz uma escultura bonita, ele está endemoniado? Quem foi que deu aquele dom a ele? Quem foi que deu aquela sabedoria? Deus. Um pintor que pinta um quadro, a coisa mais linda, foi o diabo que deu a ele? Não. Quem foi que deu aquela sabedoria? O diabo não faz nada bonito. Agora, não podemos cultuar.
Eu não sou contra a arte, eu não sou ignorante para ser contra a arte. Seríamos ignorantes? Seríamos insensatos? Não. A arte vem de Deus. Isso chama-se os dons naturais. Isso chama-se a graça comum, a graça que Deus dá a qualquer pessoa, a qualquer um. Glória ao Senhor, igreja. Nós não somos ignorantes, nós somos bíblicos e apostólicos. Glória. Quem diz aleluia para Jesus? Aleluia. Eu gosto de museu. Quando eu vou numa cidade, eu procuro logo um museu para ver arte, para ver escultura. Eu gosto dos templos barrocos, eu gosto dos templos góticos. Quando eu chego numa cidade que tem um templo gótico, eu vou olhar a estrutura, a arquitetura. Aquilo ali não foi o diabo que inventou, não. A arquitetura gótica, a arquitetura barroca. Eu já fui em Minas Gerais e já vi a arquitetura barroca, é uma coisa linda, uma coisa fantástica. Deus não é contra a arquitetura, Deus não é contra a arte, Deus não é contra a pintura, Deus não é contra a escultura. Agora, Deus é contra a idolatria. Esse joelho aqui só se dobra diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem concorda comigo, levante a mão. Dê 3 glória a Deus, um para o Pai, outro para o Filho e outro para o Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Glória ao Senhor, glória. Eu estou com vontade de dar glória ao Senhor. Então, irmãos, os saduceus iraram-se contra a igreja. E outra coisa, hoje em dia se prega muito a tolerância. É verdade ou não é? A palavra-chave dos dias atuais é tolerância. Agora, tolerância para com eles. Agora, tolerância deles para com a igreja, não tem. Eles podem fazer o que eles quiserem. Eles podem dizer o que eles quiserem, mas a igreja não pode. Cadê a tolerância? Cadê a tolerância? É como a Revolução Francesa. Eu estou lendo um livro, eu viajei lendo, eu li acho que umas quase 100 páginas nessa viagem que eu fiz. Lendo e anotando no livro, lendo e grifando e sublinhando. Eu gosto de ler. A Revolução Francesa, quando eu era criança, eu aprendi na escola que foi a coisa mais linda do mundo, que foi o marco da idade moderna, que foi o marco da liberdade, que foi o marco da fraternidade, que foi o marco da igualdade. Igualité, fraternité e liberté. E a gente, criança, adolescente, pensava que era mesmo. Irmão, eu estou lendo a realidade da Revolução Francesa. Foi a pior desgraça que já houve na face da terra. A pior carnificina, cheios de sangue. Eles pregavam a igualdade, mas eles pregavam a igualdade e a liberdade só para quem era da panela deles. Quem não concordava ia para a guilhotina. Igualdade, fraternidade e liberdade. Nem igualdade, nem fraternidade e nem liberdade. Só propaganda. Glória a Deus. Os saduceus, eles não aceitavam a igreja pregar. Eles não aceitavam a igreja falar as verdades do Evangelho. Eles não aceitavam a igreja ministrar a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Mas nós vamos pregar a palavra. Eles querem tirar raio da nossa mão. Os irmãos sabiam disso? Eles fazem de tudo para colocar obstáculo. Já tem um projeto de lei para não deixar os crentes irem a espaços públicos. Já tem um projeto de lei. Para não deixar os cristãos irem aos ginásios, para não deixar os cristãos irem aos estádios. Agora mesmo teve um negócio, essas denominações modernas, que fizeram em 5 cidades do Brasil, descende, uma coisa assim. Fizeram um negócio desse para lá. E eles estão irados porque os cristãos fizeram isso. Porque encheram os estádios, e já está um projeto de lei para que os cristãos não tenham mais direito a ir a estádios públicos, a espaços grandes públicos. E a gente, para fazer o conjoado, já está enfrentando dificuldade. Tem um colégio que a gente fazia todo ano,
E esse ano mandaram destelhar o ginásio. A diretora do colégio disse, olha, mandaram destelhar, sem nenhuma necessidade. Só para o conjoado não ser feito lá. Aleluia. Aleluia. Mandaram destelhar, pegaram as telhas, botaram no chão, para não haver a festa dos crentes. São os saduceus. Mas Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia, eu estou sentindo a graça do Espírito Santo aqui nesta noite. Quem dá glória para este Deus, levante a mão. Cada glória que você dá, abala as estruturas do inferno. Abala. Aleluia, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Existiam os saduceus antigos e existem os saduceus modernos, atuais, que não toleram a igreja. Vamos voltar para o 17. Glória a Deus, Atos 5 e 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Eita, glória a Deus. O que era que Jesus estava fazendo na igreja? Nós lemos nos capítulos passados. O que era que o Senhor Jesus estava fazendo na igreja? Diga algumas bênçãos, vê se vocês lembram, se tem uma memória fresca. Quais eram, digam exemplos de bênçãos que Jesus estava fazendo maravilhas na igreja. Primeiro, Jesus curou um coxo aleijado de nascença, na porta do templo. E um coxo que era conhecido há mais de quantos anos? 40 anos. De que mais? Me ajude. Enfermos na rua eram curados. Quando Pedro passava, o que era que acontecia quando Pedro passava na rua? A sombra de Pedro, o que era que fazia, irmãos? Curava os enfermos. Expulsava os atormentados. E os demônios, o que era que acontecia naqueles dias? O que era que acontecia naqueles dias? Os demônios eram expulsos. Curas, milagres. E a multidão de gente aceitando Jesus era pequena? As multidões eram pequenas ou eram grandes? Grandes. Irmão, isso despertou o que nos saduceus? Inveja. Inveja. A união da igreja. Os apóstolos e os cristãos unidos, fazendo a obra de Deus. Isso despertou, irmão, a prosperidade da igreja. A prosperidade da igreja incomoda. Havia uma política, uma senhora política aqui em Alagoas há 40 anos, quando o pastor Manuel Pereira estava fazendo a igreja do Tabuleiro. Ela passou na porta da igreja, ela era dessa ideologia que é contra a igreja, dessa ideologia, já naquela época, dessa ideologia que é contra os cristãos. Ela passou e viu a construção sendo levantada. Eu morava lá nessa época, eu morava atrás. Aí ela disse, o que é isso? Disse, que salão grande é esse? Disse, é uma Assembleia de Deus. Ela disse, tem nada não, quando a gente tomar conta, ela cresceu o olho e disse, quando a gente tomar conta do Brasil, a gente vai transformar isso aqui em um colégio. Para que uma igreja desse tamanho? Aleluia. Mas, um dia ela, coitada, não estou me alegrando com isso. Poucos dias depois que ela disse isso, ali na ladeira, houve um grande acidente. E essa senhora morreu. E eu trabalhava aqui na sede quando o enterro passou. Aí pela frente a igreja está lá de pé. Até a data de hoje. E agora mais renovada e mais bonita. A prosperidade da igreja causava inveja. A prosperidade da igreja causava inveja nos dos céus. Glória a Deus. E até hoje é do mesmo jeito. Irmão, quando eles veem a multidão de crentes reunidos, você pensa que não dá uma ruedeira, não? Dá uma ruedeira, irmão. Rapaz, eles tinham o maior ódio dos apóstolos.
Porque, olha, irmão, um pastor é uma autoridade tão grande de Deus que ninguém tem. Ninguém tem. A autoridade sacerdotal é uma autoridade que ninguém tem. Quer ver a autoridade sacerdotal? Não é autoridade que é do pastor própria, mas é dada por quem? Não é minha. Eu sou apenas um. É como o guarda de trânsito. O guarda de trânsito é alguma coisa? Um coitadinho daquele? É alguma coisa? Mas quando ele apita para o carro parar, tem que parar ou não tem? Às vezes um guardazinho dessa grossurazinho, a calça já caindo de tão folgada, não tem nem força para apitar. Glória a Jesus. E o caminhão para. Não é o guarda, é a autoridade que está sobre ele. Assim é o ministério. A autoridade não é minha. Quem sou eu? Quem sou eu? Um pobre, coitado, mortal. Igual a vocês, humanamente falando, que tem dor de barriga, tem dor de cabeça, tem febre, gripe, roquidão, qualquer luxo, tosse brava, sarampo, catapora, toda mazela. Glória a Jesus. Mas olha a autoridade de um pastor que isso dá problema nos saduceus. Eu vou provar para vocês a autoridade de um pastor que dá problema nos saduceus. Eles ficam de morrer. Os saduceus ficam de morrer. Se os saduceus fizerem isso, o povo se levanta. Eles ficam morrendo. Aquele barrigudo fez assim. Aquele buchudo, glória a Jesus. Dá glória para Jesus, igreja. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo, dê um glória para Deus mais forte na noite deste dia. A igreja é odiada por causa dessa autoridade dada por quem não é do homem. O homem é pó, o homem é cinza, o homem vira verme. Mas essa autoridade é dada por quem? Por Deus. Por Deus. Por Deus. E os saduceus, quando viam isso, Jesus salvando, Jesus curando, Jesus batizando com o Espírito Santo, Jesus fazendo maravilhas, a igreja prosperando, a igreja crescendo. Aí leia de novo, leia de novo, leia de novo. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Encheram-se de quê, irmãos? Inveja. Irmão, a inveja é um dos piores dos 7 pecados capitais. Na teologia tomista existem 7 pecados capitais. E entre eles o pior é a inveja. Por quê? Porque dos outros todo mundo se vangloria. Por exemplo, o homem que é luxurioso. Luxurioso, lá nos 7 pecados capitais, fala da luxúria. O que é luxúria? É uma vida sexual desregrada. Luxúria não é luxo. Pelo amor de Deus, quando você vê uma irmã toda bem vestida, toda perfilada, todo vestido caro, nunca diga, irmã, a senhora está com luxúria. Pelo amor de Deus, diga isso não. Luxúria é uma coisa, luxo é outra totalmente diferente. Luxo é vestir bem, é calçar bem, é ter um carro bonito, é luxo. Agora, luxúria refere-se à área sexual desregrada. Por exemplo, quando os homens não crentes, quando eles estão juntos, bebendo, tomando cerveja, os homens não crentes, só tem 2 assuntos que eles falam. Os homens não crentes, os ímpios, os que não conhecem a Deus. Quais são os 2 assuntos que eles falam lá no bar de Dona Zezé? Como é? Quais são os 2 assuntos que ele fala? Futebol e mulher. Luxúria. Olha, eu fiz isso com fulana, eu fiz isso com cicrana. Eles se gabam.
Eles têm prazer em dizer que são luxuosos. Eles têm prazer em dizer. Por exemplo, o cara esperto que engana um, engana outro. Você sabia que eles contam? Ah, rapaz, eu dei uma furada ali. Bestão caiu na lábia, eu peguei 10 mil dele. Agora, o invejoso, você já viu uma pessoa dizer, eu sou invejosa? Diz? O pecado da inveja é tão infeliz que quem tem vergonha. Que é esperto, ele diz. Agora, que é invejoso, quem é que diz? Eu sou invejoso, quem é que diz? É o pecado, é o único pecado que a pessoa tem vergonha de dizer que tem. Porque a Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. Vamos ver Provérbios 14:30, por gentileza. Provérbios 14:30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja é a podridão dos ossos. Uma pessoa invejosa, ela é doente. Ela é doente. Aleluia. Ela vive mal. Ela não é feliz. A pessoa invejosa não é feliz. A palavra inveja vem do latim invidere, a palavra, ou invidia, de onde procede a palavra invidere, que quer dizer não olhar direito, olhar com olhos maus, olhar com olhar de descontentamento. Você vê a prosperidade do outro e você se sente mal. E os saduceus tiveram inveja dos apóstolos, tiveram inveja da igreja. Aleluia! Mas o anjo do Senhor está ao redor da igreja de Deus. Dá para dizer um glória para Deus mais forte nessa noite? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós não adoramos os anjos, mas nós cremos na existência dos anjos. Aleluia! Tem um corinho que dizia, Senhor, põe um anjo aqui. Senhor, põe um anjo aqui. Com a espada desembaiada. Senhor, põe um anjo aqui. Não deixes que o adversário escarneça e zombe de mim. Cobre-me com teu sangue, Senhor, põe um anjo aqui. Dá para dar glória para Deus, igreja? E a inveja, irmão, ela quer acabar com o outro. Quando a pessoa é invejosa, quando a pessoa tem um sentimento de inveja, mas é crente, o que é que ele diz? Qualquer pessoa pode ser atacada com o sentimento de inveja? Qualquer pessoa pode ou não pode? Pode. Mas o salvo, como é que ele faz? O salvo. Quando ele sente inveja de alguém, de alguma coisa, o que é que ele faz? Jesus me cobre com o teu sangue. Jesus repreende, Jesus. Jesus repreende esse mal. Mas o ímpio não. O ímpio, quando ele tem inveja, ele quer acabar com a pessoa que ele inveja. Ele adoece e ele quer acabar com a pessoa, ele quer fazer o mal à pessoa, ele quer tirar a pessoa do caminho. Ele faz de tudo, irmão, ele calunia. Essas coisas de calúnia hoje, você sabe o que é essas coisas de calúnia? Esses sites de calúnia, sabe o que é esse site de calúnia? A maioria deles é provocado por inveja. Eles gostariam de estar no lugar do outro. Como não pode estar no lugar do outro, aí é inveja. Agora, se você disser a ele, você é invejoso, eu? Eu não. Mas quando a pessoa fala muito do outro, quando a pessoa fala do outro, é porque desejaria ser ele. Desejaria estar na posição dele.
Quando vocês verem alguém metendo pau, falando mal, é porque aquela pessoa tem um sentimento de inveja. E como não pode ser aquela pessoa, quer acabar com aquela pessoa. Aleluia, quem está entendendo? Quem está entendendo? Está certa essa doutrina ou está errada? A inveja é a podridão. A inveja deixa a pessoa ser uma pessoa podre. E uma pessoa podre, o que é que ela vai produzir? Uma pessoa podre. O que é que vai sair dela? Mau cheiro, fedor, mau odor. E foi o que eles fizeram, porque eles estavam com inveja dos apóstolos. Versículo 18, por favor. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. O invejoso é covarde. Ele faz tudo de mal contra a pessoa que ele tem inveja. Ele faz tudo. Eles pegaram os apóstolos e fizeram o que com os apóstolos? Lançaram onde? Me ajude. Lançaram onde, meus amados irmãos? Na prisão pública. Lançaram na prisão. Sem acusação formal, sem nada. Simplesmente usaram de força. Simplesmente usaram de violência. E lançaram os apóstolos na prisão. Mas tá, eu tenho uma notícia boa. Versículo 19. Mas de noite, Aleluia. um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora.